A vida pré-humana divina é de uma atualidade que queima. Vou te dizer, é que eu estava com medo de uma certa alegria cega e já feroz que começava a me tomar e a me perder. A alegria de perder-se é uma alegria de sabar. Perder-se é um achar-se perigoso. Eu estava experimentando naquele deserto o fogo das coisas, e era um fogo neutro. Eu estava vivendo da tessitura de que as coisas são feitas, e era um inferno, aquele porque naquele mundo que eu vivia não existia piedade nem esperança. Eu entrara na orgia do sabá. Agora sei o que se faz no escuro das montanhas em noites de orgia. Eu sei, sei com horror. Gozam-se as coisas, frui-se a coisa de que são feitas as coisas. Esta é a alegria crua da magia negra. Foi desse neutro que vivi. O neutro era o meu verdadeiro caldo de cultura. Eu ia avançando e sentia a alegria do inferno. E o inferno não é a tortura da dor, é a tortura de uma alegria. O neutro é inexplicável e vivo. Procura me entender. Assim como o protoplasma e o sêmen e a proteína são de um neutro vivo. E eu estava toda nova, como uma recém-iniciada. Era como se antes eu estivesse estado com o paladar viciado por sal e açúcar e com a alma viciada por alegrias e dores, e nunca tivesse sentido o gosto primeiro. E agora senti o gosto do nada. Velozmente, eu me desciviava, e o gosto era novo como o do leite materno que só tem gosto para a boca de criança. Com o desmoronamento de minha civilização e de minha humanidade, o que me era um sofrimento de grande saudade, com a perda da humanidade, eu passava orgicamente a sentir o gosto da identidade das coisas. É muito difícil de sentir. Até então eu estivera tão engrossada pela sentimentação que, ao experimentar o gosto da identidade real, esta parecia tão sem gosto como o gosto que tem na boca de uma gota de chuva. É horrivelmente insípido, meu amor. Meu amor, é assim como o mais insípido néctar, é como o ar que em si mesmo não tem cheiro. Até então, meus sentidos viciados estavam mudos para o gosto das coisas, mas a minha mais arcaica e demoníaca das sedes me havia levado subterraneamente a desmoronar todas as construções. A sede pecaminosa me guiava, e agora eu sei que sentir o gosto desse quase nada é a alegria secreta dos deuses. É um nada que é um Deus e que não tem gosto. Mas é a mais primeira alegria, e só esta, enfim, é o polo oposto ao polo do sentimento humano cristão. Pelo polo da mais primeira alegria demoníaca, eu percebia longínquamente e pela primeira vez que havia realmente um polo oposto. Eu estava limpa de minha própria intoxicação de sentimentos, limpa ao ponto de entrar na vida divina, que era uma vida primária inteiramente sem graciosidade. Vida tão primária como se fosse uma mamá caindo do céu e que não tem gosto de nada. Maná é como uma chuva e não tem gosto. Sentir esse gosto do nada estava sendo a minha danação e o meu alegre terror. Ó, meu amor desconhecido, lembra-te de que eu estava ali, presa na minha desabada, e que a essa altura o quarto já se tornara de um familiar inexprimível, igual ao familiar verídico do sonho. E como do sonho, o que não te posso reproduzir é a cor essencial de sua atmosfera. Como no sonho, a lógica era outra, era uma que não faz sentido quando se acorda, pois a verdade maior do sonho se perde. Mas lembra-te que isso tudo acontecia eu acordada e imobilizada pela luz do dia, e a verdade de um sonho estava se passando sem a anestesia da noite. Dorme comigo acordado e só assim poderás saber de meu sono grande e saberás o que é o deserto vivo. De súbito, ali sentada, um cansaço todo endurecido e sem nenhuma lassidão me tomara. Um pouco mais e ele me petrificaria. Então, com cuidado, como se já tivesse em mim partes paralisadas, fui me deitando no colchão áspero e ali, toda crispada, adormeci tão imediatamente assim como uma barata adormece na parede vertical. Não havia estabilidade humana no meu sono. Era o poder de equilíbrio de uma barata que adormece à superfície de cal de uma parede. Quando acordei, o quarto tinha um sol ainda mais branco e mais fervidente parado. Vinda daquele sono em cuja superfície sem profundidade minhas patas curtas se haviam agarrado, eu estremecia agora de frio.
Logo, porém, a transidez passava e, de novo, em pleno dentro do ardor do sol, eu sufocava confinada. Devia ser mais de meio-dia. Levantei-me antes mesmo de decidir e, mesmo inutilmente, procurei escancarar ainda mais a janela já toda escancarada e procurava respirar, ainda que fosse respirar de uma amplidão visual, eu procurava uma amplidão. Daquele quarto escavado na rocha de um edifício, na janela do meu maneirete, eu via perder-se de vista a enorme extensão de telhados e telhados tranquilamente escaldando ao sol, os edifícios de apartamentos como aldeias acocoradas. Em tamanho superava a Espanha. Além das gargantas rochosas entre os cimentos dos edifícios, via a favela sobre o morro e via uma cabra lentamente subindo pelo morro. Mais além, estendiam-se os planaltos da Ásia Menor. Dali eu contemplava o império do presente. Aquele era o estreito de Darnatelos, mais além as escabrosas cristas, tua majestosa monotonia, ao sol a tua largueza imperial. E mais além já o começo das areias, o deserto nu e ardente. Quando caísse a escuridão, o frio consumiria o deserto, e nele se tremeria como nas noites do deserto. Mas ao longe, o lago salgado e azul cintilava. Para aquele lado estava devia ser a região das grandes lagos salgados. Sob as ondas trêmulas do mormaço, a monotonia. Através das outras janelas dos apartamentos e nos terraços de cimento, eu via um vai e vem de sombras e pessoas, como dos primeiros mercadores assírios. Estes lutavam pela posse da Ásia Menor. Eu havia desencavado talvez o futuro, ou chegar às antigas profundidades tão longínquamente vindouras que minhas mãos, que as haviam descavado, não poderiam suspeitar. Ali estava eu de pé, como uma criança vestida de frade, criança sonolenta, mas criança inquisidora. Do alto deste edifício, o presente contempla o presente, o mesmo que no segundo milênio antes de Cristo. E eu, agora eu, já não era mais uma criança inquisidora. Eu crescera e me tornara tão simples como uma rainha. Reis, esfinges e leões, eis a cidade onde vivo, e tudo extinto. Sobrei, presa por uma de pedras que desabaram. E como o silêncio julgou a minha imobilidade como sendo a de uma morta, todos esqueceram-se de mim, foram embora sem me retirarem, e julgada morta, fiquei assistindo. E vi enquanto o silêncio dos que realmente haviam morrido ia me invadindo como era invade a boca dos leões de pedra. E porque eu mesma estava tão certa de que terminaria morrendo de inanição sob a pedra desabada que me prendia pelos membros, então vi como quem nunca vai contar. Vi com a falta de compromisso de quem não vai contar nem a si mesmo. Via como quem jamais precisará entender o que viu. Assim como a natureza de uma lagartixa vê sem ter depois sequer de lembrar. A lagartixa vê como um olho solto vê. Eu era talvez a primeira pessoa a pisar naquele castelo no ar. Há 5 milhões de anos, talvez, o último troglodita tivesse olhado deste mesmo ponto, onde outrora devia ter existido uma montanha, e que depois, erosada, se tornara uma área vazia, onde depois de novo se tinham erguido as cidades que por sua vez se tinham erosado. Hoje, o chão é amplamente povoado por diversas raças. De pé à janela, às vezes meus olhos descansavam no lago azul que talvez não passasse de um pedaço de céu. Mas cansava-me logo, pois o azul era feito de muita intensidade de luz. Meus olhos ofuscados iam então repousar no deserto nu e ardente, que pelo menos não tinha a dureza da cor. Daí a 3 milênios, o petróleo secreto jorraria daquelas areias. O presente abria gigantescas perspectivas para um novo presente. Por enquanto, hoje, eu vivia no silêncio daquilo que daí a 3 milênios, depois de erosado e de novo erguido, seria de novo escadas, guindastes, homens e construções. Eu estava vivendo a pré-história de um futuro, como uma mulher que nunca teve filhos, mas os terá daí a 3 milênios. Eu já vivia hoje no petróleo que em 3 milênios ia jorrar. Se ao menos eu tivesse entrado no quarto ao entardecer, hoje de noite ainda seria lua cheia. Lembrei-me disso ao recordar a festa no terraço da noite anterior. Eu veria a lua cheia descer e nascer,
sobre o deserto. Quero voltar para minha casa. Pedi-me de súbito, pois a lua úmida me dera saudade de minha vida. Mas daquela plataforma eu não conseguia nenhum momento de escuridão e lua. Só o braseiro, só o vento arrante. E para mim nenhum cantil de água, nenhuma vasilha de comida. Mas quem sabe, menos de um ano depois, eu faria um achado tal como ninguém e eu mesma não teria ousado esperar. Um cálice de ouro? Pois eu estava procurando o tesouro de minha cidade. Uma cidade de ouro e pedra, o Rio de Janeiro, cujos habitantes ao sol eram 600 mil mendigos. O tesouro da cidade poderia estar numa das brechas do cascalho. Mas qual delas? Aquela cidade estava precisando de um trabalho de cartografia. Subindo com o olhar para cada vez mais longe, por elevações sempre mais escarpadas, diante de mim jaziam gigantes blocos de edifícios que formavam um desenho pesado, ainda não indicado no mapa. Continuei com o olhar, procurava no morro os restos de alguma muralha fortificada. Ao alcançar o topo da colina, deixei os olhos circunvagarem pelo panorama. Mentalmente tracei um círculo em torno das semi-ruínas das favelas e conheci que ali poderia ter outrora vivido uma cidade tão grande e límpida quanto Atenas, no seu apogeu, com meninos correndo entre mercadorias expostas nas ruas. Meu método de visão era inteiramente imparcial. Eu trabalhava diretamente com as evidências da visão e sem permitir que sugestões alheias à visão predeterminassem as minhas conclusões. Eu estava inteiramente preparada para surpreender a mim mesma, mesmo que as evidências viessem contrariar tudo o que já estava em mim, assentado pelo meu tranquilíssimo delírio. Sei, por meu próprio e único testemunho, que no início desse meu trabalho de procura eu não tinha a mais fraca ideia da espécie de linguagem que me seria revelada aos poucos até que eu pudesse um dia chegar a Constantinopla, mas já estava preparada para ter que suportar no quarto a estação quente e úmida de nosso clima, e com ela cobras, escorpiões, tarântulas e miríades de mosquitos que surgem quando se derruba uma cidade. E sabia que muitas vezes no meu trabalho ao descampado eu teria que partilhar meu leito com o gado. Por enquanto, o sol me abrasava a janela. Só hoje o sol me alcançara plenamente. Mas também era verdade que só quando o sol me alcançava é que eu mesma, por estar de pé, seria uma fonte de sombra, onde guardaria frescos odres de minha alma. Eu iria precisar de uma perfuratriz de 12 metros, de camelos, cabras e carneiros, de um veio condutor, e precisaria usar diretamente a amplidão propriamente dita, porque seria impossível reproduzir, por exemplo, num simples aquário, a riqueza de oxigênio encontrado na superfície dos oceanos. Para sustentar sem quedas meu ânimo de trabalho, eu procuraria não esquecer que os geólogos já sabiam e já sabem que no subsolo do Saara há um imenso lago de água potável. Lembro-me de que li isso e que no próprio Saara os arqueólogos já escavavam restos de utensílios domésticos e de velhas colonizações. Há 7.000 anos eu havia lido naquela região do medo desenvolvera-se uma agricultura próspera. O deserto tem uma umidade que é preciso encontrar de novo. Como deveria eu trabalhar? Para fixar as dunas, teria que plantar 2 milhões de árvores verdes, sobretudo eucaliptos. Sempre antes de dormir, eu tivera o hábito de ler qualquer coisa e lera muito sobre as propriedades do eucalipto. Eu não me esquecer ao começar o trabalho de me preparar para errar. Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado meu caminho. Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia, é que se fazia enfim uma brecha, e se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo de delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois só quando erro é que saio do que conheço e do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais compreender, e mais tarde seria capaz de posteriormente me entender? Não sei. O homem do futuro nos entenderá como somos hoje?
Ele, distraidamente, com alguma ternura distraída, afagará nossa cabeça como nós fazemos com o cão que se aproxima de nós e nos olha de dentro de sua escuridão com olhos mudos e aflitos. Ele, o homem futuro, nos afagaria, remotamente nos compreendendo, como eu remotamente ia depois me entender, sob a memória da memória perdida, de um tempo de dor, mas sabendo que nosso tempo de dor ia passar, assim como a criança não é uma criança estática, é um ser crescente. Bem, além de fixar as dunas com eucaliptos, eu tinha que não esquecer, se viesse a ser necessário, que o arroz prospera em solo salobre, cujo alto teor de sal ajuda a desbastar. Disso eu também me lembrava das leituras de antes de dormir, que eu, de propósito, procurava que fossem impessoais para me ajudarem a adormecer. E de que instrumentos mais precisava eu para escavar? De picaretas de 150 pás, de molinetes, mesmo que eu não soubesse o que era propriamente um molinete, de vagões pesados com eixos de aço, de uma forja portátil, além de pregos e barbantes. Quanto à minha fome, para minha fome eu contaria com as tâmeras de 10 milhões de palmeiras, além de amendoim e azeitona. E tinha de saber de antemão que, à hora de rezar do meu manete, eu só poderia rezar para as areias. Mas para as areias eu provavelmente estaria pronta desde que nascera. Eu saberia como rezá-las. Para isso, eu não precisaria me adestrar de antemão, como as macumbeiras, que não rezam para as coisas, mas rezam às coisas. Preparada eu sempre estivera, tão adestrada que eu fora pelo medo. Lembrei-me de que estava gravando e que estava gravado em minha memória, e até aquele momento inutilmente, que árabes e nômades chamam o Saara de El-Kela, o nada, o país do medo, de Tiniri, terra além das regiões da pastagem. Para rezar as areias, eu, como eles, já fora preparada pelo medo. De novo, abrasada demais, procurei os grandes lagos azuis onde mergulhei meus olhos ressecados, lagos ou manchas luminosas do céu. Os lagos não eram feitos nem bonitos, e era apenas isso que ainda aterrorizava o meu humano. Procurei pensar no Mar Negro, procurei pensar nas peças descendo pelos desfiladeiros, mas também nisso tudo não encontrei nem beleza nem feiura, apenas as infinitas sucessões de séculos do mundo. O que de repente não suportei mais e voltei-me de chofre para o interior do quarto, que na sua ardência, pelo menos não era povoado. Não, em tudo isso eu não estivera enlouquecida ou fora de mim. Tratava-se apenas de uma meditação visual. O perigo de meditar é o de sem querer começar a pensar, e pensar já não é meditar. Pensar guia para um objetivo. O menos perigoso é na meditação, ver o que prescinde de palavras de pensamentos. Sei que existe agora o microscópio eletrônico que apresenta a imagem de um objeto 160 mil vezes maior do que seu tamanho natural, mas não chamarei de alucinatória a visão que se tem através desse microscópio, mesmo que não se reconheça mais o pequeno objeto que ele monstruosamente engrandeceu. Se eu me enganei na minha meditação visual, absolutamente provável, mas também nas minhas visões puramente óticas de uma cadeira ou de um jarro, sou vítima de erro. Meu testemunho visual de um jarro ou de uma cadeira é falho em vários pontos. O erro é um dos meus modos fatais de trabalho. Sentei-me de novo na cama, mas agora, olhando a barata, eu já sabia de muito mais. Olhando-a, eu via a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de Eushele. A barata que lá me parecera de milênios e também precedera dos dinossauros. Diante da barata, eu já era capaz de ver ao longe Damasco, a cidade mais velha da terra. No deserto da Líbia, baratas e crocodilos? Eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara, que a barata é comível como uma lagosta. A barata era um crustáceo. E só então eu tenho nojo de rastejar de crocodilo, porque não sou crocodilo. Tenho o horror do silêncio cheio de escamas estratificadas do crocodilo. Mas o nojo me é necessário, assim como a poluição das águas é necessária para procriar-se o que está nas águas. O nojo me guia e me fecunda. Através do nojo, vejo uma noite da Galileia.
A noite na Galileia é como se no escuro o tamanho do deserto andasse. A barata é um tamanho escuro andando. Eu já estava vivendo o inferno pelo qual ainda iria passar, mas não sabia se seria apenas passar ou nele ficar. Eu estava sabendo que esse inferno é horrível e é bom. Talvez eu mesma quisesse ficar nele, pois eu estava vendo a vida profunda e antiga da barata. Estava vendo um silêncio que tem a profundidade de um abraço. O sol está tanto no deserto da Líbia quanto ele está quente nele mesmo. E a terra é o sol. Como é que não vi antes que a terra é o sol? E então vai acontecer, numa rocha nua e seca do deserto da Líbia, vai acontecer o amor de duas baratas. Eu agora sei como é. Uma barata espera. Vejo o seu silêncio de coisa parda. E agora estou vendo outra barata avançando lentamente com dificuldade pelas areias em direção à rocha. Sobre a rocha, cujo dilúvio há milênios já secou, duas baratas secas. Uma é o silêncio da outra. Os matadores que se encontram, o mundo é extremamente recíproco. A vibração de um estrídulo inteiramente mudo na rocha, e nós que chegamos a hoje ainda vibramos com ele. Eu me prometo para um dia este mesmo silêncio, eu nos prometo que aprendi agora. Só que para nós terá que ser de noite, pois somos seres úmidos e salgados, somos seres de água do mar e de lágrimas. Será também com os olhos inteiramente abertos das baratas, mas só que será de noite, pois sou bicho de grandes profundidades úmidas. Não conheço a poeira das cisternas secas, e a superfície de uma rocha não é o meu lar. Somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar, como o peixe mergulha na água para respirar. Só que minhas profundidades são no ar da noite. A noite é o nosso estado latente e é tão úmida que nascem plantas. Em casas, as luzes se apagam para que se ouçam mais nítidos os grilos e para que os gafanhotos andem sobre as folhas quase sem as tocarem. As folhas, as folhas, as folhas. Na noite, a ansiedade suave se transmite através do oco do ar. O vazio é um meio de transporte. Sim, para nós não será o amor no deserto diurno. Somos os que nadam. O ar da noite é encharcado e é adocicado, e nós somos salgados, pois que suar é a nossa exalação. Há muito tempo fui desenhada contigo numa caverna, e contigo nadei de suas profundezas escuras até hoje. Nadei com meus cílios inúmeros. Eu era o petróleo que só hoje jorrou, quando uma negra africana me desenhou na minha casa, fazendo-me brotar de uma parede, sonâmbula como o petróleo que enfim jorra. Juro que é assim o amor. Eu sei, só porque estive sentada ali e estava sabendo. Somente à luz da barata é que sei que tudo o que nós dois tivemos antes já era amor. Foi preciso a barata me doer tanto como se me arrancassem as unhas. E então não suportei mais a tortura e confessei, e estou delatando. Não suportei mais e estou confessando que já sabia de uma verdade que nunca teve utilidade e aplicação, e que eu teria medo de aplicar, pois não sou adulta bastante para saber usar uma verdade sem me destruir. Se tu puderes saber através de mim, sem antes precisar ser torturado, sem antes teres que ser bipartido pela porta de um guarda-roupa, sem antes ter quebrado os teus invólucros de medo, que com o tempo foram secando em invólucro de pedra, assim como os meus tiveram que ser quebrados sob a força de uma tenaz, até que eu chegasse a um termo neutro de mim. Se tu puderes saber através de mim, então aprende de mim, que tive que ficar toda exposta e perder todas as minhas malas com suas iniciais gravadas. Adivinha-me, adivinha-me porque faz frio. Perder os invólucros de lagosta faz frio. Esquenta-me com a tua adivinhação de mim. Compreende-me porque eu não estou me compreendendo. Estou somente amando a barata, e é um amor infernal. Mas tens medo. Sei que sempre tiveste medo do ritual. Mas quando se for torturada até se chegar a um núcleo, então se passa demonicamente a querer servir ao ritual, mesmo que o ritual seja o ato de consumação própria. Assim como para se ter um incenso, o único meio é o de queimar o incenso. Ouve, porque estou tão séria como uma barata que tem cílios. Ouve.
Quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem mais divergências. Então, ela é a solenidade de si própria e não tem mais medo de consumir-se ou servir ao ritual consumidor. O ritual é o próprio processar-se da vida no núcleo. O ritual não é exterior a ele. O ritual é inerente. A barata tem seu ritual na sua célula. O ritual acredita em mim porque acho que estou sabendo. O ritual é a marca do Deus e cada filho já nasce com o mesmo ritual. Eu sei, nós dois sempre tivemos medo de minha solenidade e da tua solenidade. Pensávamos que era uma solenidade de forma, e nós sempre disfarçávamos o que sabíamos, que viver é sempre questão de vida ou morte, daí a solenidade. Sabíamos também, embora sem o dom da graça de sabê-lo, que somos a vida que está em nós e que nós nos servimos. O único sentido com que nascemos é o do ritual. Eu chamava a máscara de mentira, e não era. Era a essencial máscara da solenidade. Teríamos de pôr máscaras de ritual para nos armarmos. Os escaravelhos já nascem com a máscara com que se cumprirão. Pelo pecado original, nós perdemos a nossa máscara. Olhei. A barata era um escaravelho. Ela toda era apenas a sua própria máscara. Através da profunda ausência de riso da barata, eu percebia a sua ferocidade de guerreiro. Ela era mansa, mas sua função era feroz. Eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. O amor pré-humano me invade. Eu entendo, eu entendo. A forma de viver é um segredo tão secreto que é o rastejamento silencioso de um segredo. É um segredo no deserto. E eu certamente já sabia, pois à luz do amor de duas baratas me veio a lembrança de um amor verdadeiro que eu tivera uma vez que não sabia que tivera, pois o amor era então o que eu entendesse de uma palavra. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. Vou te dizer o que eu nunca te disse antes. Talvez seja isso que está faltando. Ter dito. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha nudez de barata, que tem mais olhos que boca. Se eu não disse, é porque não sabia que sabia, mas agora sei. Vou te dizer que eu te amo. Sei que te disse isso antes e que também era verdade quando te disse, mas é que só agora estou realmente dizendo. Estou precisando dizer antes que eu, mas é a barata que vai morrer, não eu. Não preciso desta carta de condenado numa cela. Não, não quero te dar o susto do meu amor. Se te assustares comigo, eu me assustarei comigo. Não tenhas medo da dor. Tenho a certeza, assim como a certeza de que naquele quarto eu estava viva e a barata estava viva. Tenho a certeza disto, de que as coisas todas se passam acima ou abaixo da dor. A dor não é o nome verdadeiro disso que a gente chama de dor. Ouve, estou tendo a certeza disso. Pois, agora que não estava mais me debatendo, eu sabia quietamente que uma barata era aquela, que dor não era dor. Tivesse eu sabido do que ia acontecer no quarto e teria pegado mais cigarros antes de entrar, eu me consumia na vontade de fumar. Se eu pudesse te transmitir a lembrança só agora viva do que nós dois já vivemos sem saber. Queres te lembrar comigo? Sei que é difícil, mas vamos para nós, em vez de superar-nos. Não tenhas medo agora, está alvo, e a salvo porque pelo menos já aconteceu, a menos que vejas perigo em saber que aconteceu. É que quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor era isso que já nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando é de quando não acontecia nada, e a essa não acontecer nada chamávamos de intervalo. Mas como era esse intervalo? Era enorme flor se abrindo, tudo inchado de si mesmo, minha visão toda grande e trêmula. O que eu olhava logo se coagulava ao meu olhar e se tornava meu, mas não coágulo permanente. Se eu o apertasse nas mãos como um pedaço de sangue coagulado, a solidificação se lhe fazia de novo em sangue, por entre os dedos. E só não era o tempo todo líquido porque, para eu poder colher as coisas com as mãos, as coisas tinham que se coagular como frutas, nos intervalos que nós chamávamos de vazios e tranquilos e quando pensávamos que o amor parara. Lembro-me de minhas dores de garganta de então, as amígdalas inchadas, a coagulação em mim era rápida e facilmente se liquefazia,
Minha dor de garganta passou, dizia-te eu. Como geleiras no verão e liquefeitos, os rios correm. Cada palavra nossa, no tempo que chamávamos de vazio, cada palavra era tão leve e fazia como uma borboleta. A palavra de dentro esvoaçava de encontro à boca. As palavras eram ditas, mas nem as ouvíamos, porque as geleiras liquefeitas faziam muito barulho enquanto corriam. No meio do fragor líquido, nossas bocas se mexiam dizendo, e na verdade só víamos as bocas se mexendo, mas não as ouvíamos. Olhávamos para a boca do outro, vendo-a falar, e pouco importava que não ouvíssemos. Em nome de Deus, pouco importava. E em nome nosso, bastava ver que a boca falava, e nós ríamos porque mal prestávamos atenção. E, no entanto, chamávamos esse não ouvir de desinteresse e de falta de amor. Mas, na verdade, como dizíamos? Dizíamos o nada. No entanto, tudo tremeluzia como quando lágrimas grossas não se depreendem dos olhos, por isso tudo tremeluzia. Nesses intervalos, nós pensávamos que tínhamos e estávamos descansando de um ser a outro. Na verdade, era o grande prazer de um não ser o outro, pois assim cada um de nós tinha dois. Tudo iria acabar quando acabasse o que chamávamos de intervalo de amor. E porque ia acabar, pesava trêmulo com o próprio peso de seu fim já em si. Lembro-me de tudo isso como através de um tremor de água. Será que nós, originalmente, não éramos humanos e que por necessidade prática nos tornamos humanos? Isso me horroriza, como a ti, pois a barata me olhava com sua carapaça de escaravelho, com seu corpo rebentado, que é todo feito de canos e de antenas e de mole cimento. E aquilo era inegavelmente uma verdade anterior a nossas palavras. Aquilo era inegavelmente a vida que até então eu não quisera. Então, então, pela porta da nação, eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que meu reino é deste mundo. E isto eu entendia pelo lado do inferno em mim, pois em mim mesma eu vi como é o inferno. O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem sangue, e quem é comido uiva com regozijo no olho. O inferno é a dor como o gozo da matéria, e com o riso do gozo as lágrimas escorrem de dor. E a lágrima que vem do riso de dor é o contrário da redenção. Eu via a inexorabilidade da barata com sua máscara de ritual. Eu via que o inferno era isso, a aceitação cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino, amar mais o ritual de vida do que a si próprio. Esse era o inferno, onde quem comia a cara viva do outro espojava na alegria e na dor. Pela primeira vez eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido os filhos que eu nunca tivera. Eu queria que se tivesse reproduzido, não em 3 ou 4 filhos, mas em 20.000, e minha orgânica infertilidade cheia de prazer. Minha sobrevivência futura em filhos é que seria a minha verdadeira atualidade, que é, não apenas eu, mas minha prazerosa espécie a nunca de se interromper. Não ter tido filhos me deixava espamódica, como diante de um vício negado. Aquela barata tivera filhas e eu não. A barata podia morrer esmagada, mas eu estava condenada a nunca morrer, pois se eu morresse uma só vez que fosse, eu morreria de fato. E eu queria não morrer, mas ficar perpetuamente morrendo como gozo de dor supremo. Eu estava no inferno atravessada de prazer como um zunido baixíssimo de nervos de prazer. E tudo isso, horror meu, tudo isso se passava no largo seio da indiferença. Tudo isso se perdendo a si mesmo num destino em espiral, e este não se perde a si mesmo. Neste destino infinito, feito só de cruel atualidade, eu, como uma larva, na minha mais profunda inunanimidade, pois o que até então me havia escapado fora a minha real unanimidade. Eu e nós, como larvas, nos devoramos em carne mole. E não há punição. Eis o inferno, não há punição, pois no inferno fazemos regozijo supremo do que seria punição. Da punição fazemos neste deserto mais um êxtase de riso com lágrimas, da punição fazemos o inferno uma esperança de gozo. Este era então o outro lado da humanização e da esperança? No inferno, essa fé demoníaca de que não sou responsável. E que é a fé na vida orgíaca? A orgia do inferno
é a apoteose do neutro. A alegria do sabá é a alegria de perder-se no atonal. O que ainda me assustava era que até mesmo o horror impunível ia ser generosamente reabsorvido pelo abismo do tempo interminável, pelo abismo das alturas intermináveis, pelo profundo abismo do Deus, absorvido pelo seio de uma indiferença tão diversa da indiferença humana, pois aquela era uma indiferença interessada, uma indiferença que se cumpre, era uma indiferença extremamente enérgica, e tudo em silêncio naquele meu inferno, pois os risos fazem parte do volume do silêncio. Só no olho faz cabo o prazer indiferente, mas o riso era no próprio sangue e não se ouve. E tudo isto é neste próprio instante, é no já, mas ao mesmo tempo o instante atual é todo remoto por causa do tamanho grandeza do Deus, por causa do enorme tamanho perpétuo é que mesmo o que existe já é remoto. No próprio instante em que se quebra do armário a barata, ela também é remota em relação ao seio da grande indiferença interessada que reabsorve impunemente. A grandiosa indiferença. Era isto que estava existindo dentro de mim? A grandeza infernal da vida, pois nem meu corpo me delimita, a misericórdia não vem fazer com que o corpo me delimite. No inferno, o corpo não me delimita. E a isso chamo de alma? Viver a vida que não é mais a de meu corpo. A isto eu chamo de alma impessoal? E minha alma impessoal me queima. A grandiosa indiferença de um astro é a alma da barata. O astro é a própria exorbitância do corpo da barata. A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa. É uma paz além do tamanho e do destino dela e do meu. E por que minha alma é tão ilimitada que já não é eu? E por que ela está tão além de mim? É que sempre sou remota a mim mesma. Sou-me inalcançável, como me é inalcançável um astro. Eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que me rodeia, mas continuo remota em relação a este mesmo instante. O futuro, ai de mim, me é mais próximo que um instante já. A barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior que nós. Somos infernalmente livres porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro de meu corpo que não consigo usá-la. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim. Sou tão maior do que aquilo que eu chamava de eu, que somente tendo a vida do mundo, eu me teria. Seria necessário uma horda de baratas para fazer um ponto ligeiramente sensível no mundo. No entanto, uma única barata, apenas pela sua atenção vida, essa única barata é o mundo. Toda a parte mais inatingível da minha alma e que não me pertence é aquela que toca na minha fronteira com o que já não é meu, é a qual me dou. Toda minha ânsia tem sido esta proximidade inultrapassável e excessivamente próxima. Sou mais aquilo que em mim não é. E eis que a mão que eu segurava me abandonou. Não, não. Eu é que larguei a mão porque agora tenho que ir sozinha. E eu consegui voltar do reino da vida, tornarei a pegar a tua mão e a beijarei grata, porque ela me esperou e esperou que meu caminho passasse e que eu voltasse magra, faminta e humilde, com fome apenas do pouco, com fome apenas do menos. Porque, ali sentada e quieta, eu passara a querer viver a minha própria remotidão como o único modo de viver a minha atualidade. E isso, que é aparentemente inocente, isso era de novo um fruir que se parecia com um gozo horrendo e cósmico. Para revivê-lo, solto a tua mão. Porque nesse fruir não havia piedade. Piedade é ser filho de alguém ou de alguma coisa, mas ser o mundo é crueldade. As baratas se roem, se matam e se penetram com procriação e se comem no eterno verão que anoitece. O inferno é um verão que fervilha e quase anoitece. A atualidade não vê a barata, o tempo presente olha de tão grande distância que às alturas não a enxerga, e somente vê um deserto silencioso. O tempo presente não suspeita sequer, no deserto nu, a orgíaca festa de ciganos. Onde reduzimos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso de dor e livres. O mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal. De nós depende realizarmos o nosso destino fatal, enquanto que os seres humanos, inumanos, como a barata,
realizam o próprio ciclo completo, sem nunca errar, porque eles não escolhem. Mas de mim depende eu viver livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha fatalidade, e se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza especificamente viva. Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então, dentro de minha espécie, estarei sendo especificamente humana. Mas é que tornar-se humano pode se transformar em ideal e sufocar-se de acréscimos. Ser humano não deveria ser o ideal para o homem que é fatalmente humano. Ser humano tem que ser o modo como eu, coisa viva, obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo, sou humana. E não preciso cuidar sequer de minha alma, ela cuidará fatalmente de mim e não tenho que fazer para mim mesma uma alma. Tenho apenas que escolher viver. Somos livres, e este é o inferno. Não há tantas baratas que parece uma prece. Meu reino é deste mundo. O meu reino não era apenas humano. Eu sabia, mas saber disso empalharia a vida à morte, e um filho no meu ventre estaria ameaçando de ser comido pela própria vida à morte, e sem que uma palavra cristã tivesse um sentido. Mas é que há tantos filhos no ventre que parece uma prece. Naquele momento eu ainda não entendera que o primeiro esboço do que seria uma prece já estava nascendo do inferno feliz onde eu entrara e de onde eu já não queria mais sair. Daquele país de ratos e tarântulas e baratas, meu amor, em que o regozijo pinga em gotas e gotas de sangue. Só a misericórdia do Deus poderia me tirar da terrível alegria indiferente em que eu me banhava, toda plena, pois eu exaltava. Eu conhecia a violência do escuro alegre. Eu estava feliz como o demônio. O inferno é o meu máximo. Eu estava em pleno seio de uma indiferença que é quieta e alerta, e no seio de um indiferente amor, de um indiferente sono acordado, de uma dor indiferente, de um Deus que, se eu amava, não compreendia o que ele queria de mim. Sei, ele queria que eu fosse o seu igual e que a ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz, por um amor tão grande que seria de um pessoal tão indiferente, como se eu não fosse uma pessoa. Ele queria que eu fosse com ele o mundo. Ele queria minha divindade humana, e isso tivera que começar por um despojamento inicial do humano construído. E eu era o primeiro passo, pois pelo menos eu já sabia que ser humano é uma sensibilização, um orgasmo da natureza, e que só por uma anomalia da natureza é que, em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres o são, em vez de o sermos, nós queríamos vê-lo. Não faria mal vê-lo se fôssemos tão grandes quanto ele. Uma barata é maior que eu, porque sua vida se entrega tanto a ele que a ela vem no infinito e passa por um infinito sem perceber. Ela nunca se descontinua. Eu dera o primeiro grande passo, mas o que me acontecera? Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, à procura da grandeza do Deus, levara-me à grandeza do inferno. Eu não conseguia entender a sua organização senão através do espasmo de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego e eu encontrara o Deus indiferente, que é todo bom porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica, uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficara engaixada pelo prazer que me tornava apenas infernal. A tentação do prazer. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar de comer e comer-se a si próprio, que sou matéria igualmente comível. E eu procurava a danação como uma alegria. Eu procurava o mais orgíaco de mim mesma. Eu nunca mais repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu era agora pior do que eu mesma. Nunca mais repousarei. Roubei o cavalo de caçada do rei do Sabá. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta. E é inútil não ir. No escuro da noite, o resfolejar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o ginete respira. Não diz nada, mas respira, espera e respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer, começo a ficar melancólica e pensativa. Sei que o primeiro tambor na montanha fará a noite.
sei que o terceiro já me terá envolvido na sua trovoada. E ao quinto tambor já estarei inconsciente na minha cobiça, até que de madrugada, aos últimos tambores levíssimos, me encontrarei, sem saber como junto a um resgato, sem jamais saber o que fiz, ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Cansada de quê? Que fizemos nós, o que trotam no inferno da alegria? Há 2 séculos que não vou. Da última vez que desci da cela enfeitada, era tão grande a minha tristeza humana que jurei que nunca mais. O trote, porém, continua em mim. Converso, arrumo a casa, sorrio, mas sei que o trote está em mim. Sinto falta como quem morre. Não posso mais deixar de ir. E sei que de noite, quando ele me chamar, irei. Quero que ainda uma vez o cavalo conduza ao meu pensamento. Foi com ele que aprendi. Se é pensamento, esta hora entre latidos. Os cães latem, começam a entristecer, porque sei com o olho já resplandecendo que irei. Quando de noite ele me chama para o inferno, eu vou. Desço como um gato pelos telhados. Ninguém sabe, ninguém vê. Apresento-me no escuro, muda e em fulgor. Correm atrás de nós 53 flautas. À nossa frente, uma clarineta nos alumia. E nada mais me é dado saber. De madrugada eu nos verei exaustos junto ao regato, sem saber que crimes cometemos até chegar à madrugada. Na minha boca e nas suas patas a marca do sangue. O que imolamos? De madrugada estarei de pé ao lado da ginete mudo, com os primeiros sinos de uma igreja escorrendo pelo regato, com o resto das flautas ainda escorrendo dos cabelos. A noite é a minha vida. Entardece. A noite feliz é a minha vida triste. Rouba, rouba de mim a ginete, porque, de roubo em roubo, até a madrugada eu já roubei. E dela fiz uns pressentimentos. Rouba depressa o ginete enquanto é tempo, enquanto ainda não entardece, se é que ainda há tempo, pois ao roubar o ginete tive que matar o rei, e ao assassiná-lo roubei a morte do rei. E a alegria do assassinato me consome em prazer. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do sabá. Não seria esta, embora muito mais do que esta, a tentação pela qual passavam os santos? E de onde aquele que seria ou não santo sai ou não santificado? Desta tentação no deserto, eu, leiga, a insanta, sucumbiria ou sairia dela pela primeira vez como ser vivo. Escuta, existe uma coisa que se chama santidade humana e que não é a dos santos. Tenho medo de que nem o Deus compreenda que a santidade humana é mais perigosa que a santidade divina, que a santidade dos leigos é mais dolorosa. Embora o próprio Cristo tenha sabido que se com ele haviam feito o que fizeram, conosco fariam muito mais. Pois ele dissera: se fizeram isto com o ramo verde, o que farão com os secos? Provação. Agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa que eu também estou provando. E provar pode ser transformar numa sede cada vez mais insaciável. Espera por mim, vou te tirar do inferno a que desci. Ouve, ouve só, pois do regozijo sem remissão já estava nascendo em mim um soluço que mais parecia de alegria. Não era um soluço de dor, eu nunca o ouvira antes. Era o de minha vida se partindo para me procriar. Naquelas areias do deserto eu estava começando a ser de uma delicadeza de primeira tímida oferenda, como a de uma flor. Que oferecia eu? Que podia eu oferecer de mim? Eu, que estava sendo deserto? Eu, que o havia pedido e tido? Eu oferecia o soluço. Chorava enfim dentro de um inferno. As asas mesmo de negror, eu as uso e as suo. E as usava e suava para mim. Que és tu, tu, fulgor do silêncio. Eu não sou tu, mas mim és tu. Só por isso jamais poderei te sentir direito. Porque és mim. Deus, eu estava começando a entender com enorme surpresa que minha orgia infernal era o próprio martírio humano. Como poderia ter adivinhado? Se não sabia que no sofrimento se ria, é que não sabia que se sofria assim. Então havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. E no soluço o Deus veio a mim, o Deus me ocupava toda agora. Eu oferecia o meu inferno a Deus.
O primeiro soluço fizera de meu terrível prazer e de minha festa uma dor nova, que era agora tão leve e desamparada como a flor de meu próprio deserto. As lágrimas que agora escorriam era como um amor. O Deus, que nunca podia ser entendido por mim senão como o entendi, me quebrando assim como uma flor que ao nascer mal suporta se erguer e parece quebrar-se. Mas agora que eu sabia que minha alegria fora o sofrimento, eu me perguntava se estava fingindo para um Deus por não suportar minha humanidade, pois precisava de alguém que não fosse mesquinho como eu, alguém que fosse tão mais largo do que eu, a ponto de admitir a minha desgraça sem usar sequer a piedade e o consolo, alguém que fosse e que fosse. E não como eu, uma acusadora da natureza, não como eu, uma espantada pela força de meus próprios ódios e amores. Neste instante, agora uma dúvida me surpreende. Deus, ou que és chamado, eu só peço agora uma ajuda, mas que agora me ajudes não obscuramente como me és, mas desta vez claramente e em campo aberto. Pois preciso saber exatamente isto. Estou sentindo o que estou sentindo ou estou sentindo o que eu queria sentir? Ou estou sentindo o que precisaria sentir? Porque não quero mais sequer a concretização de um ideal, quero é ser apenas uma semente, mesmo que depois dessa semente nasçam de novo as ideias ou os verdadeiros, que são o nascimento de caminho, ou os falsos, que são os acréscimos. Estaria eu sentindo o que desejaria sentir? Pois a diferença de 1 milímetro é enorme, e este espaço de 1 milímetro pode me salvar pela verdade ou de novo me fazer perder tudo o que vi. É perigoso. Os homens elogiam muito o que sentem, o que é tão perigoso como exercer o que se sente. Eu oferecera meu inferno ao Deus, e minha crueldade, meu amor, minha crueldade parara de súbito. E de súbito aquele mesmo deserto era o esboço ainda vago do que se chamou de paraíso. A umidade de um paraíso. Não outra coisa, mas aquele mesmo deserto. E eu estava surpreendida como se é surpreendido por uma luz que vem do nada. Entendia que aquilo que eu experimentara, aquele núcleo de rapacidade infernal, era o que se chama de amor. Mas amor neutro? Amor neutro. O neutro soprava. Eu estava atingindo o que havia procurado a vida toda, aquilo que é a identidade mais última e que eu havia chamado de inexpressivo. Fora isso que sempre estivera nos meus olhos no retrato, uma alegria inexpressiva, em prazer que não sabe que é prazer, um prazer delicado jamais para minha grossa humanidade que sempre fora feita de conceitos grossos. Fiz tal esforço em falar de um inferno que não tem palavras. Agora, como falarei de um amor que não tem senão aquilo que se sente, e diante do qual a palavra amor é um objeto empoeirado. O inferno pelo qual eu passara, como te dizer? Fora um inferno que vem do amor. As pessoas põem a ideia de pecado em sexo, mas como é inocente e infantil esse pecado? O inferno mesmo é o do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior. É a experiência da lama e da degradação e da alegria pior. Sexo é o susto de uma criança, mas como falarei para mim mesma do amor que eu agora sabia? É quase impossível. É que no neutro, no amor, está uma alegria contínua, como um barulho de folhas ao vento. E eu cabia na nudez neutra da mulher da parede. O mesmo neutro, aquele que me havia consumido em perniciosa e ávida alegria. Era nesse mesmo neutro que eu agora ouvia outra espécie de alegria contínua de amor. O que é Deus estava mais no barulho neutro das folhas ao vento que na minha antiga prece e prece humana. A menos que eu pudesse fazer a prece verdadeira e que os outros e a mim mesma parecia acabá-la de uma magia negra, um murmúrio negro. Esse murmúrio, sem nenhum sentido humano, seria a minha identidade tocando na identidade das coisas. Sei que em relação ao humano, essa prece neutra seria uma monstruosidade, mas em relação ao que é Deus, seria ser. Eu fora obrigada a entrar no deserto para saber com horror que o deserto é vivo, para saber que uma barata é a vida. Havia recuado até saber que em mim a vida mais profunda é antes do humano, e para isso eu tivera a coragem diabólica de largar os sentimentos. Eu tivera que não dar valor humano à vida para poder entender a largueza, muito mais que humana, do Deus. Havia eu
pedido a coisa mais perigosa e proibida, arriscando a minha vida, a minha alma, teria eu ousadamente exigido ver Deus? E agora eu estava muito diante dele e não entendia, estava inutilmente de pé diante dele e era de novo diante do nada. A mim, como a todo mundo, me fora dado tudo, mas eu quisera mais, quisera saber desse tudo, e vender a minha alma para saber. Mas agora eu entendia que não a vender ao demônio, mas muito mais perigosamente, a Deus, que me deixara ver, pois ele sabia que eu não saberia ver o que visse. A explicação de um enigma é a repetição do enigma. O que és? E a resposta é: és. O que existe? E a resposta é: o que existes? Eu tinha a capacidade da pergunta, mas não a de ouvir a resposta. Não, nem a pergunta eu soubera fazer. No entanto, a resposta se impõe a mim desde que eu nascera. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia. Então me havia perdido num labirinto de perguntas e fazia perguntas a esmo, esperando que uma delas ocasionalmente correspondesse à da resposta e então eu pudesse entender a resposta. Mas era como uma pessoa que, tendo nascido cega e não tendo ninguém ao seu lado que tivesse tido visão, essa pessoa não pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão. Ela não saberia que existia ver. Mas, como na verdade existia a visão, mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse e nem tivesse ouvido falar, essa pessoa estaria parada, inquieta, atenta, sem saber perguntar sobre o que não sabia do que existe. Ela sentiria falta do que deveria ser eu.